sou aquela pessoa a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e, principalmente, ser otimista. Estamos começando hoje mais um Lado a Lado e desta vez com uma linda frase da poetisa Cora Coralina. E eu sempre agradecendo muito o carinho e a audiência de todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto sempre muito importante e sério, a violência contra a mulher. Em 5 anos, o número de registros de estupros coletivos no Brasil mais do que dobrou, gente. Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam que as notificações pularam de 1.570 em 2011 para 3.526 em 2016. São, em média, 10 casos de estupro coletivo por dia. Coletivo, isso sem dizer os estupros individuais. Em Catanduva, 38 casos de estupro foram registrados nos 7 primeiros meses deste ano. Em 17 casos, o estupro foi contra vulneráveis. O estupro de vulnerável envolve situações em que a vítima não alcançou a maturidade suficiente para as práticas sexuais, que tenha qualquer deficiência mental ou que esteja embriagada ou dopada, a ponto de não conseguir responder pelo seu próprio corpo ou a ponto de não conseguir se defender. Além dos casos de estupro, pesquisa recente aponta que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no país. A cada hora. Se a gente multiplicar isso por 24, vai dar aproximadamente mais de 12 mil mulheres que por dia são vítimas de agressão. Isso representa, por dia, 4,4 milhões de brasileiras. Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão em 2016 sobe para 29%. E para falar sobre isso, nós vamos receber a Daniela Burgueira, que é estudante de psicologia e conselheira tutelar, a Tatiana Lamarca, que é do coletivo Mulheres de Catanduva, também cursando o último ano de psicologia, né? E a Juliana Magalhães, que é advogada e hoje pertence à Comissão da Mulher da OAB de Catanduva. Eu agradeço a presença de vocês três. E eu tenho me surpreendido negativamente, infelizmente, a cada dia, por conta do aumento do número de estupros. Há cerca de 10 dias, mais ou menos, nós tivemos uma capa, acho que foi num domingo, na Folha de São Paulo, foi manchete da Folha de São Paulo, um assunto que nem sempre é manchete, pelo contrário, né? Às vezes saem numa matéria, mas nos cadernos internos, e essa vez assumiu o protagonismo. E assumiu o protagonismo por conta, evidentemente, do aumento dessa violência, né, Juliana? Você tem acompanhado isso? Como é que vocês têm trabalhado com isso aqui em Catanduva? Sim, Beth, infelizmente os números são tão alarmantes que os meios de comunicação em massa, eles não podem mais abafar. Ignorar, né? Não podem mais ignorar. Hoje, a violência contra a mulher, ela é um problema estrutural na nossa sociedade, assentada nessas bases patriarcais. E Catanduva, é claro, ela não é um cenário isolado de todo o país e de todo o mundo. Uhum. Né? Então, por isso, a OAB Catanduva, né, e a Comissão da Mulher, ela vem desenvolvendo junto ao Poder Público, ao CREAS, várias campanhas e várias medidas para chegar e ter esses dados e cobrar também uma posição efetiva dos órgãos competentes para isso. E esse coletivo de mulheres de Catanduva, qual o trabalho que vocês desenvolvem nessa área de trabalhar com mulheres vitimizadas, e tanto do ponto de vista de informação, de educação, mas como do ponto de vista de prevenção e de encaminhamentos também, né? Vocês têm trabalhado nesse sentido? Sim, nós temos trabalhado. Neste ano, no começo, né, em março, nós fizemos o primeiro empoderamento feminino. E as questões são essas mesmo que a atualidade nos traz. A violência, as questões de como a mulher deve proceder,
quem ela deve procurar para ajudar nesse primeiro momento, quem são esses agressores, quais são os tipos de violência. Então, assim, é um trabalho muito amplo, né? E a gente procura através de palestras e orientações também nas escolas. A gente acredita muito que a gente começando lá, enquanto eles são pequenos, eles tenham condições de, aos poucos, ir mudando essa cultura, né, patriarcal mesmo. E essa questão também do machismo. Então, é um trabalho que a gente começa a trabalhar lá dos pequenininhos. Sim. Daniela Burgueira, e você, como conselheira tutelar, trabalha com criança e com adolescente, mas também tem contato, porque roda muito, entra nas casas das pessoas, conversa, visita. O que você tem observado nessa sua atuação como conselheira aqui na nossa cidade? Eu tenho observado também um aumento enorme de casos de violência sexual, principalmente com criança e adolescente. Com criança e adolescente também? Em julho, na última semana de julho, foram 7 casos. Meu Deus, quase semana. 1 por dia. Mais de um por dia. Mais de 1 por dia? Ontem, a semana passada foram 3 casos. Então é um aumento significativo, muito grande. E infelizmente a mulher foi condicionada a se sentir culpada ainda, né? Então as mães, às vezes, quando vão denunciar, perguntam se a filha não é culpada de ter acontecido isso. Pelo fato da roupa, ela sempre vem tentando culpar ainda a filha. Difícil a mulher que vem... Para proteger. Proteger. Exatamente. Gente, mas e como é que vocês ficam sabendo disso? Vocês recebem denúncias da família, anônimas, de vizinhos? Como é que tem sido? A escola principalmente também? escola. A criança ou adolescente sempre relata. Relata para a professora? Para a professora ou... Para algum coleguinha? Para algum colega, para um vizinho, para a mãe, do amiguinha, sempre chega. Difícil quando vem a família mesmo, mas também vem. Ou um tio, a mãe. Tá. E você acha que as pessoas estão, por exemplo, falando mais sobre isso? Elas têm mais desinibição de trazer esses assuntos para denúncia, por exemplo? Porque esses números que nós apontamos aí, são números, isso que eu quero que vocês comentam depois, já agora, que subestimados. O que significa isso? Tem muitas mulheres que são violentadas, que são estupradas, mas que não aparecem aí, não é? Porque elas não querem denunciar por uma série de razões. Você acha que tem isso também entre crianças e adolescentes? São subnotificações, né? Subnotificações, isso. Exatamente. Geralmente, pesquisas apontam que são 10% das mulheres que denunciam. A gente não tem isso entre criança e adolescente, porque é menos ainda. E acredito que pelo fato da mulher se sentir culpada mesmo, né? A sociedade, eu escuto ainda mulheres falarem, nossa, aquela lá está pedindo para ser estuprada, olha a roupa que tá. Meu Deus Eu acho que do você céu. pode até achar que aquela roupa é vulgar, mas jamais te dá o direito de usar o corpo como um objeto, né? Juliana, o que você acha disso? Eu também já ouvi isso. Outro dia, inclusive, eu estava aqui numa rua em Catanduva, passando, comentando sobre isso. Acho que foi próximo do Dia Internacional da Mulher, que esses assuntos acabam ganhando destaque maior. E eu tinha uma roda, tinha 3 homens conversando. Parei com eles na rua, cumprimentei. Aí veio esse assunto e um deles fez isso. Eu falei, você não vai falar isso para mim, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, isso não existe. As mulheres têm direito de colocar as roupas que elas acham que são mais adequadas para elas. Você não acha isso, Juliana? Não, com certeza, né? Mas a educação é uma educação extremamente sexista que nos é imposta. E aí nós temos essa educação a qual ela traz para o homem uma certa liberdade de comportamentos, principalmente no tocante ao seu corpo, e para a mulher ainda isso é um tabu. Falar do seu corpo, falar do seu prazer, ainda para a mulher é um tabu. Então há necessidade de nós falarmos. E outra coisa também, nós tivemos recentemente a votação dos planos Nacional de Educação, Estadual de Educação e Municipal de Educação. E nesse plano, uma das metas, né, foram metas que foram discutidas, votadas, estava a questão da educação de gênero. E eu tenho cobrado muito as pessoas que votaram contra
a colocação da educação de gênero nas escolas, porque ela é uma das responsáveis do fato de você hoje ter esse aumento absurdo da violência contra a mulher. Você não acha isso, Tatiana? A educação seria um instrumento importantíssimo para a gente trabalhar essas questões? Exato, tanto que foi essa abordagem que a gente começou a trabalhar nas escolas. A educação é o único caminho de abrir essas novas portas para as pessoas poderem parar com essa coisa de preconceito, discriminação, enfim, a educação é o único caminho que a gente vai ter para poder abrir portas e poder se estipular novas formas de se conviver. Uhum. Agora, voltando à questão da educação nas escolas, porque às vezes campanhas são importantes, tudo bem. Só que as campanhas, e eu já conheço várias campanhas no Brasil e no mundo, que se elas não forem feitas com regularidade, com frequência, elas não atingem seus objetivos. Sobretudo se o comportamento é muito arraigado já. Não é? Já está ali faz muitas décadas, séculos, né? Porque a mulher já vem sendo objeto, infelizmente, considerada assim há muita do Brasil desde quando foi descoberto. Então, as campanhas, às vezes, elas podem não ter um resultado tão efetivo quanto a gente gostaria. Ao passo que colocar isso dentro da grade curricular, fazendo parte da vida da escola, preparando e capacitando professores para fazer esse debate no dia a dia da sala de aula, eu acho que teria uma efetividade maior. Você não considera isso? Com certeza, né? Tendo a escola ainda como uma instituição importantíssima na construção do indivíduo e todos os seus valores, esta educação de gênero, então, ela vai levar com que este indivíduo ele possa ser construído pautando por esses valores humanísticos. Porque eu não estou desprezando aqui, veja bem, as campanhas, elas são importantes, etc. Mas neste caso, né, porque quando você vê, por exemplo, um garoto, às vezes a gente vê, a Dani deve saber, é isso que eu quero também falar, um menino de 13 anos, 14 anos, eu tenho acompanhado, os números cresceram nisso, da violência desse menino adolescente com uma menina, com uma criança, com um adolescente, às vezes de assédio sexual, de abuso sexual. O que é isso, se não é a falta de educação sobre esse menino? Exatamente, mas é o cenário que ele vê em casa. Então. Né? Ele só está projetando o que ele vê. Uhum. Porque as pessoas falam assim, como que você consegue defender esses adolescentes, né? Muitas vezes agressivos, mas aí tinha que estar todo preso. Mas eles não nasceram assim, eles não são assim. Eles estão vendo, vivenciando e projetando o que eles assistem dentro de casa. E essa violência, sexual, com certeza, especificamente, é a mãe que deve sofrer. Uhum. E não denuncia. Então, mas voltando à questão, eu quero fazer uma associação entre o fato disso não estar na educação com esse aumento cada vez maior da violência. Porque esse garoto de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, ele já tem que entender que ele tem que o tratamento, que a mulher e ele e as meninas, né, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. E ele não tem direito sequer de fazer de ter um ato que possa ser considerado um abuso em relação às mulheres. Veja aí o abuso nos metrôs, que nós estamos vendo aí nos transportes coletivos. E não é isso que eu quero que vocês coloquem. Não há uma relação direta entre a falta de uma educação específica numa escola não sexista e o aumento do número da violência sexual contra as mulheres. A falta de punição também, né, Ju? Você pode falar melhor. Na verdade, a gente tem ali, né, estruturas, instituições que até reproduzem o que nós denominamos da cultura do estupro. Da cultura do estupro. Ainda, né, um conceito que muitos não compreendem e vem, né, no conceito estupro, algo muito forte, e já colocam, nossa, mas eu não sou estuprador,
tendo ainda aquele senso comum de que estupro apenas se dá com a conjunção carnal. Mas nós compreendemos que, desde pequenos, essas crianças, principalmente os meninos, mas as meninas também inseridas, né, nessa educação sexista e na reprodução da cultura do estupro, são ensinados de que o garoto, quantas namoradinhas você já possui na escola, ao passo que a menina, você tem que ficar quietinha, você precisa ter um comportamento tranquilo. Então há ali a ideia de que o homem ele precisa aflorar a sua sexualidade, enquanto a menina ela precisa ser passiva e reprimir. E aí a gente tem definitivamente esse incentivo à violência contra a mulher. Exatamente. Né? Então, de se deslocar e possuir o corpo da mulher que é tido como coletivo, o que nós então presenciamos em todos esses atos de violência no transporte público. E essa violência sexual, ela se dá, esses dias mesmo eu vi um relato de um garoto de 14 anos que foi estuprado, ele morreu, ele não aguentou, né? Pelo professor e por outros coleguinhas que o professor estimulou que o fizessem. Quer dizer, ela não é necessariamente uma violência que ocorre só do homem para com a mulher, às vezes do homem para um outro próprio homem também, o que é lamentável, e a gente tem que trazer esse assunto para as pessoas que estão posicionadas contrárias a esta educação mais específica sobre esse assunto, possam ter conhecimento de que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, Tatiana, né, Daniela? Imagina, e necessário, né? E necessário. Fala a verdade. Assim também como eu acho muito importante, principalmente nessa fase escolar, que houvesse projetos ou programas inseridos, que seja na grade ou em horário extra, justamente para trabalhar, né? Para trabalhar esses temas, essas questões, porque são dúvidas não só das crianças que estão reproduzindo esses atos, mas os professores também em como receber esses alunos, como orientar, o que eu faço, para onde eu mando. Então eu acho assim que é uma questão da gente começar a pensar, não vou nem falar tanto em política pública, que eu acho que é mais difícil ainda da gente conseguir atingir, mas em programas e projetos que possam andar junto com a escola. Daniela, por exemplo, quando vocês pegam uma criança que tem sido vítima de violência sexual, como é que é feito esse encaminhamento? Além da presença dos conselheiros tutelares, que eu acho que a atuação dos conselheiros tutelares melhorou muito no país como um todo, porque a exigência do processo seletivo foi maior, uma série de coisas. Eu acompanho o trabalho de conselheiros, até pela atividade que eu desenvolvo, há muito tempo, e vejo uma evolução importante no trabalho. Mas o que faz, por exemplo, quando você pega uma criança de 7, 8 anos, que sofreu uma violência, não pode só ser, não é só a punição de quem a violentou, mas o que fica nesta criança? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Até porque não é só a violência física, né? A psicológica eu acho que é a pior, porque você vai amenizar a dor, mas o que vai ficar, os traumas futuros, isso é bem difícil. Então a gente faz o boletim de ocorrência, passa para o IML e encaminha para o CRES acompanhar. Que aí sim entra psicóloga, a saúde também, né? Porque às vezes se for 72 horas tem que fazer os exames, tomar o coquetel. O que é difícil, porque geralmente chega para a gente, já vem ocorrendo. Que são casos que, inclusive tem meninas, que ocorre bastante, eu quero deixar aqui frisado, que tem relacionamentos com o tio, com o padrasto, com o vizinho, e ela acaba achando isso natural. Então, quando chega para a gente, ela está dos 8 aos 11 tendo esse relacionamento, dos 11 aos 14, 5 anos. E para ela isso é natural. Então ela conta, mas ele não tem culpa, mas ele é carinhoso, mas não foi com agressão. Então ela acaba achando uma coisa natural. Acaba sendo naturalizado pela criança. Exatamente. Porque 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos é criança, não é? Lógico. É criança. E é considerado estupro até os 14 anos. Mas tem também um fator aí que é o medo que a criança tem de, às vezes, levar essa denúncia adiante, de contar para alguém, de ser punida por isso. Exatamente. Porque, às vezes, muitas crianças sofrem ameaças, nós não podemos esquecer. A grande maioria sofre ameaça.
né? E muitas mães não acreditam, principalmente quando é padrasto. Ou vem com a fala de que ela não gosta dele, ou ela quer me punir de alguma forma. E que aquela é uma fala fantasiosa da criança. Exatamente. Tá vendo? Ela é criança, ela inventa isso. Não dá crédito, né? A mãe dá crédito. E essa criança vem sofrendo muito, essa adolescente, até chegar na gente. Então é um trabalho longo, né? A Dani estava falando, a Juliana estava fazendo ali como se sentindo na pele esse problema, né, Juliana? A empatia, ela tem que ser fundamental para que possamos construir esses instrumentos, esses mecanismos, né, de luta contra a violência, seja contra a mulher, seja crianças e adolescentes. Uhum. Porque a criança e adolescente muitas vezes está fazendo... Nós estamos fazendo uma análise aqui que começa desde a menina, né, novinha, até a mulher mais madura, não é? Esse processo de desnaturalização é imprescindível. É imprescindível. Você ia falar, Tatiana? Sim, dando assim uma sequência nas falas da Dani, é importante também uma coisa que passa despercebido dentro de casa, que é a mãe ou os irmãos, enfim, alguém que está mais próximo dessa pessoa que está sofrendo a violência, de perceber os sinais, porque alguma coisa vai mudar nesse comportamento. Seja na escola, seja de repente no isolamento, ela vai estar de agressividade, pode ficar uma criança mais tímida, mais agressiva, mais insegura, quer dizer, as reações são as mais diversas possíveis. Sim, e isso é perceptível. Então, assim, por que alguém dentro de casa não está percebendo nada? Uhum. Por que isso se tornou tão natural? Né? Então, é um outro ponto também que é de extrema importância e, assim, precisa haver esse cuidado, esse olhar. Exatamente. Essa questão da naturalização, ela é fundamental. Não é natural. Não existe nada de natural numa violência sexual ou num ato sexual não concedido. Isso é uma agressão, isso é uma violência, isso é um crime. Mas nós vamos voltar a esse assunto já no próximo bloco. Não saia daí, nós voltamos num minutinho. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer?
Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Eu quero, no início desse segundo bloco, passar uns dados importantes aqui para vocês. Em 5 anos, o número de deficientes estuprados quase dobrou no Brasil, passando de 941 em 2011 para 1.803 em 2016. Os casos representam quase 8% dos estupros atendidos pelos serviços de saúde, que totalizaram 22.961 casos só no ano passado. De acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres, que, aliás, foi extinta por esse governo golpista do presidente Temer, a Central de Atendimento à Mulher registrou no ano passado 1.133.345 atendimentos. O número foi 51% superior ao de 2015, que foi de 749 mil. Segundo o Datafolha, 40% das mulheres com mais de 16 anos sofrem, 40%, quase metade, hein? Daqui a pouco vai ser metade se não se fizer nada. Com mais de 16 anos sofreram assédio dos mais variados tipos em 2016. 20,4 milhões, 36% receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. Sim, porque eu não gostaria de receber esse tipo de comentário e acredito que nenhuma das mulheres que estão nos assistindo, muito menos as nossas entrevistadas de hoje aqui. 5,2 milhões de mulheres foram assediadas fisicamente em transporte público e 10,4, ou seja, 2,2 milhões, foram agarradas ou beijadas sem o seu consentimento. Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos e mulheres negras são as principais vítimas dessas práticas criminosas e nefastas. Mas antes de eu entrar na questão da impunidade, que nós vamos falar, eu queria perguntar uma coisa. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil horrível, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e do ponto de vista de tudo o que está acontecendo. Quer dizer, aumentou o preconceito, aumentou a intolerância, aumentou o ódio entre as pessoas, aumentou a criminalidade, aumentou a violência. Só temos índices negativos. E está aumentando cada vez mais a violência sobre a mulher. Você acha, Juliana, que esse clima tão ruim que nós estamos passando, que eu espero que seja, quem sabe, no futuro mais próximo possível, alterado, mas não é muito ruim, não está levando também a essas práticas criminosas, aumentando ainda mais? Sim, primeiramente a gente passa por um longo período que a nossa sociedade de despolitização. E aí esses discursos retrógrados, ultraconservadores, são legitimados por uma série de políticas e políticos, né, que possuem certa influência e que acabam, então, consagrando esses comportamentos em nome de um bem maior como a família brasileira. Família esta que já vem sendo desfacelada há tempos pela própria violência doméstica. Sim. Certo? Sim. Então, o que nós temos aqui é um cenário caótico. É um cenário caótico que as instituições, como o próprio judiciário, que tem ali o seu racismo, o seu machismo cristalizado, ele acaba reproduzindo decisões as quais nós temos total ciência de que dar um checkmate a todas aquelas mulheres que são... Eu vi semana passada uma decisão do juiz, eu não me lembro exatamente o que foi, mas foi em relação a uma prática de violência sexual. Sim. Mas a decisão dele foi um negócio, bom, é só a gente ver o que decidiu o juiz que colocou na rua o rapaz que ejaculou em cima de uma mulher, né? E o juiz, ele foi preso, né? Mas o juiz mandou ele embora. Eu, inclusive, estou solicitando uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça para ver se nós conseguimos mudar esse estado de coisas. E ela tem razão, quer dizer, uma parte da justiça, não é toda, mas uma parcela da justiça, infelizmente, reproduz essas práticas machistas, não é, Tatiana?
Com certeza. E assim, até pensando na questão política mesmo, né? Eu fiquei imaginando, gente, hoje mesmo em Catanduva, quem que nós temos dentro da Câmara representando as mulheres? Os interesses das mulheres, Não temos as vereadora? necessidades das mulheres. Então, assim, a gente começa a perceber desse empoderamento mesmo que falta nas mulheres. Mas não é qualquer mulher, né? Não, a gente mas tem a que mulher tem entender que ser também bem quando a gente instruída. é justo É. e comprometida com as causas causas. das A mulheres. mulher Exatamente. boicota a outra mulher, né? O que é, Daniela? A mulher acaba boicotando a outra mulher, ela não vota em mulher. Não confia. Ela agride a outra mulher, ela julga, tudo na outra mulher é feio. Então ela desqualifica a mulher. Isso, é verdade isso. Agora, essa questão, você, por exemplo, vocês, como é que você percebe, quando você encaminha os adolescentes ou as crianças vítimas da violência sexual, como é que você percebe? Como é que tem sido essas reações aqui? Você percebe uma condição muito... até os resultados que são obtidos em relação a isso, você vê nisso um comportamento machista muito evidenciado ou não? Muito. Muito e ainda. infelizmente a mulher também nesse conceito machista, a maioria. E apesar da violência ser muito maior entre as mulheres, claro, mas eu vejo um crescente entre os meninos. Também vem um aumento sofrendo esse abuso também na infância. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você encaminha isso para a justiça, normalmente esses casos têm que ser comunicados obrigatoriamente à Promotoria da Infância e da Juventude e ao Juizado da Infância e da Juventude. A reação deles, como é que tem sido? Eles têm sido sensíveis a essas causas ou eles acabam reproduzindo essa conduta machista que nós, infelizmente, temos em boa parte da sociedade brasileira? Não, de forma alguma. Até com criança e adolescente é bem diferente, né? E é muito mais rápido também a justiça. Os processos andam muito mais rápido. É diferente com a violência contra a mulher adulta, mas na área da infância e da juventude... Mas na área da infância e da juventude, uma criança que é agredida, ela tem prontamente, na decisão do juiz, o pedido de que essa criança seja assistida por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfim, uma equipe multiprofissional, né? Sim, que é atendido pela rede. Não passa nem pelo juiz, a gente já encaminha. Já encaminha. Se tiver que tirar, o que infelizmente deveria ser tirado o agressor, mas até a justiça andar, isso sim é um pouco mais demorado, até porque tem que ter prova, né? Às vezes o vizinho brigou e acusa, então tem que ter a prova. Mas a gente já tira a criança de perto do agressor. O relato da criança só não é prova? Mas também existe o relato fantasioso, já pegamos. Ou a mãe que também, ou alguém que pede para a criança relatar. Mas quando ela tem um relato fantasioso, ela é submetida, por exemplo, a um exame de corpo de delito para saber da veracidade disso ou não? Sim, passa pelo IML. O que pouco se comprova em vários casos que houve o abuso, não houve a conjunção carnal. Então, mas o abuso não necessariamente é conjunção carnal, né? Então, não é porque não houve a conjunção carnal que não houve o crime, entendeu? Então, às vezes, na adolescente, não rompeu o ímen. Então, mas não tem como... Tem. O relato dela é uma prova, da criança também. Então, o IML... Quando há conjunção carnal ou quando há uma fissura, um machucado, um vermelhidão, que consegue detectar. Juliana, você acha que as políticas públicas hoje, elas estão dando conta de resolver, ou de pelo menos, não é nem resolver, né? Resolver, acho que precisa de muito mais coisa para resolver. Mas as políticas públicas, por exemplo, no caso de Catanduva, ou mesmo de outros lugares, estão dando conta de atender a essas demandas e de fazer um encaminhamento que seja minimamente correto, adequado e de acordo com as necessidades de cada uma dessas vítimas? Olha, Beth, a necessidade de nós termos maior investimento na rede, na qualificação de profissionais, remuneração destes profissionais, isso é inevitável. Nós precisamos, sim, deste investimento. Outro problema que vale assinalar é
quando estes casos são notificados, porque muitos não são, e a rede, nós sabemos que ela trabalha com dados para ampliar. Não, mas e outra coisa, nessa rede está presente, por exemplo, a ideia dos CREAS e os CRAS são fundamentais nisso tudo, porque eles estão ali, muitos deles, inclusive, contato direto. No contato direto, no bairro, funcionam nos bairros, né? Isso. E você acha que, por exemplo, essa estruturação que hoje nós dispomos, seja em Catanduva, seja em outros lugares, ela tem sido suficiente? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês três, para poder dar conta dessa violência toda que a gente vê, observa, vê os números aumentando cada vez mais, mas parece que há uma certa impotência de poder reduzir isso, gente. Não é? Silêncio total? Precisaria, no mínimo, o triplo de profissionais que estão hoje. Não que não são bons, são excelentes, mas você não dá conta da demanda. Vocês não acham, por exemplo, que o trabalho de divulgação e de falar mais sobre esse assunto não ajudaria, Tatiana? Com certeza, eu falo, a informação é tudo. Por isso eu falo dessa importância. Quando a gente consegue levar uma grade curricular ampliada, por exemplo, ou esses projetos, vão se criando novas expectativas e vão também, assim, olha, eu não vou aceitar mais isso. Olha, eu já vivenciei isso, eu não vou mais aceitar. Então, eu falo assim, com certeza, a comunicação, outras formas de divulgar, são meios válidos para que alguma coisa comece, de fato, a mudar. Então, por exemplo, quando a Dani coloca, né, a questão do padrasto, da figura, eu acho tão emblemático isso, porque eu já vi muitas dessas situações que, infelizmente, a mãe acaba dando cobertura, muitas vezes, não é só inconscientemente, não, conscientemente, para o padrasto, sabedora que esse padrasto vem assediando sua filha, né? Vem abusando sexualmente da criança e, às vezes, ela não se posiciona com medo de ficar sozinha. É isso, eu já vi isso e queria que vocês comentassem essa minha afirmação. Aí é uma violência dupla, né? Em relação à mãe, em relação à criança. Nós temos aí a violência de ordem psicológica que o homem ele realiza sobre a mulher, ainda mais em um relacionamento, de que se ela não ceder à violência, até mesmo ele pode cometer uma violência maior contra ela e também como provas de amor. Nós temos relatos de que o fato dela ceder a seu filho, a sua filha, para esta prática, isso seria uma forma de provar, né, o amor. Então, essa ideia de que consciente ela, então, entrega seu filho, sabe, é relativo, né, porque ela também ali está sendo violentada, mas é muito sutil o entendimento sobre isso, essa violência. É demais extremamente isso, né? Sutil. E mais do que isso, essa violência, ela está presente principalmente naqueles membros mais próximos da família, que você estava dizendo isso no nosso intervalo. Né? Isso mesmo. O que realmente assusta é que geralmente essas pessoas que cometem agressão são as pessoas que a gente ama, que a gente confia, que a gente escolheu para viver uma vida, né? E inclusive deixa essa vítima, né, tanto a mulher quanto os seus filhos, numa posição muito vulnerável, porque envolve outras questões também nesse relacionamento. Envolve a questão financeira. Às vezes a mulher ela se acha incapaz de manter seus filhos, o seu lar. Envolve questões emocionais, porque ela ama essa pessoa e ela acredita. Por quê? Porque às vezes esse homem ele comete a violência, mas depois ele vai lá, agrada, fala que isso nunca mais vai acontecer, que ele está pensando, ele está refletindo que isso vai mudar. No dia seguinte ele faz pior. Exato. Então eu falo assim, são vários os fatores que envolvem essa família e deixam a questão vulnerável. Mulher, né? Bate no dia, fala, ai, me desculpa, eu perdi a cabeça. Dali uma semana está fazendo de novo. Mas volta. E essa agressão vai aumentando até poder chegar ao feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Você está ali no dia a dia, qual que é o percentual, por exemplo, de pessoas
próximas da criança e do adolescente que cometem abuso. A maior parte é feita pela Quase que 100%. Quase que 100%. 99%. Difícil quando não conhece. Meu Muito Deus. difícil. É sempre quando a criança tem confiança na pessoa. Puxa vida. Sempre. Quer dizer, quem eu amo, quem eu confio é exatamente quem me maltrata, né? É o algoz da criança, né? E ainda tem... Quando há violência contra a mulher, que ela faz o boletim de ocorrência e ele pede perdão e ela não dá o prosseguimento, é uma coisa. Agora, em relação ao abuso, à violência, ao estupro contra a criança e adolescente, há casos também que a mãe vai no outro dia e fala, olha, eu já conversei, eu já perdoei, ele não vai fazer mais. Mas não existe voltar atrás. Então aí não depende mais dela. Mas ainda há essa consciência de que ele pediu perdão, eu perdoei, mas e a criança, e o adolescente? E a cabeça do seu filho que passou por isso? E a questão da impunidade, como é que fica isso? Quer dizer, como é que são essas pessoas que são pegas ou que são denunciadas cometendo uma violência contra a criança, contra adolescente, contra mulheres? A gente, apesar de leis que têm sido, a presidenta Dilma, pouco antes de ter o impeachment, ela homologou a lei do feminicídio, que é importante, tornando as penas, inclusive, mais rigorosas. Mas você tem observado que isso, de fato, está valendo ou está valendo mais no papel? Não. No núcleo que eu trabalho, criança e adolescente, não, já... sempre vejo um retorno positivo nesse caso. É lógico que há uma demora, há uma comprovação, você não pode simplesmente, pelo relato da criança ou do adolescente, ir lá e prender, né? Existe todo o trâmite da justiça, que eu não entendo direito, mas sempre há um retorno positivo. Juliana, você como advogada, não é? Me diz aí, como é que é essa questão da impunidade nessa área da violência contra a mulher? Beth, os instrumentos jurídicos, eles são necessários, né? Como uma forma de reparação punitiva e pedagógico. Ele tem esse objetivo princípio. Entretanto, eu sempre coloco que quando isso ocorre, é que a violência já se consumou. Há necessidade, portanto, de pensarmos em instrumentos que possam desconstruir todo esse arcabouço de ideias que fazem com que a mulher, com que os adolescentes, com que as crianças sejam as principais vítimas dessa natureza. Porque às vezes há uma ideia bastante equivocada de que basta eu prender essa pessoa e acaba o problema. Mas o problema é mais profundo do que... Não que não tenha que ter punição, claro que tem. Não, mas o fim, tem seus limites. Tá? Como é que os instrumentos jurídicos têm seus limites. Sim. Nós não podemos entrar o que eu falo da parafernália jurídica, porque é até um pouco aparentemente contraditório, mas essa cultura hoje que nós temos de juridicizar, né, tudo, judicializar tudo. Isso nos traz o que? Uma deficiência social. Né, uma deficiência de construir outros mecanismos que possam trazer uma construção de uma sociedade verdadeiramente solidária, humana. Igualitária. E igualitária, sobretudo. Então, a gente deposita nos instrumentos jurídicos o fim. E o que é uma tremenda de uma falácia. Eu sei. Que não podemos. Porque o fato de você punir não significa, né, Tatiana, que esses comportamentos simplesmente vão se extinguir da nossa sociedade. Quisera que fosse assim, né? Mas não é, não é? Pensando nisso que a gente está conversando agora, a própria Lei Maria da Penha, ela vem com alguns artigos, incisos, que agora eu também não vou me lembrar, depois a Ju pode até me ajudar nisso,
que traz a questão de trabalhar com esses agressores, porque os agressores, em algum momento da vida, eles foram agredidos, eles também foram vítimas. E como também já foi dito aqui, hoje eles estão repetindo o que foi aprendido em algum momento, né? Então, assim, eu sei que a lei, ele diz que tem que ter um trabalho de reflexão, um trabalho mais aprofundado para ver onde foi que houve essa ruptura aí de valores, né? Então, eu só não sei se isso efetivamente acontece, mas eu acho muito importante falar sobre isso, porque, gente, o agressor, em algum momento, ele também foi agredido. E se isso não for trabalhado, ele vai continuar agredindo. E exatamente, eu acho que você tem um trabalho que é individualizado, que é o trabalho que o técnico, que o profissional especializado lida com a família, lida com a vítima, tudo. Isso é importante. Isso tem que existir. Agora, tem que ter um trabalho que é mais amplo, que é o trabalho que a gente está aqui se debatendo, que é as instituições jurídicas que possam ter formação suficiente para garantir a proteção e a preservação dessas vítimas, né, e a devida punição dos culpados. A questão da educação, que é preciso ter um trabalho mais profundo nisso, com educação de gêneros dentro das escolas, né? Essas coisas que nós estamos vivenciando no Brasil, tá um horror, acaba com a educação, não deixaram colocar educação de gênero, agora nós estamos fazendo estamos fazendo a discussão de escola sem partido. Não é escola sem partido para não ser do PMDB, para não ser do PSDB, para não ser do PT, não se trata disso. É quando a gente fala que a escola precisa ter partido, não é partido político, ela precisa discutir as políticas desse país. Isso é diferente. E na questão da mulher também que é vítima, tem o tratamento que é individual e tem um tratamento que depende de todo esse contexto, de toda essa conjuntura que precisa ser alterada e modificada. Do contrário, a gente vai avançar muito pouco. A gente avança a conta-gotas, não é? Por exemplo, Catanduva, a Dani falou, só antes da gente encerrar esse bloco, você disse que não pode tirar a criança, porque às vezes o relato dela mas se nós tivéssemos uma casa-abrigo aqui, na primeira suspeita, tira, depois vê. Tira, põe a criança junto com alguém, com um familiar, numa casa, até a justiça poder resolver as questões, aí depois, se for o caso, a criança retorna. Isso a gente o que faz. Não dá para ficar na dúvida, na suspeição. A gente faz. Eu digo que deveria ser diferente, o agressor deveria sair e a criança ficar no lar com a família. Mas o agressor, mas quem que vai garantir? Que nem aí a justiça dá lá. Olha, o agressor não pode se aproximar a menos de 100 metros, 200 metros da casa. Mas tem alguém vigiando lá 24 horas para ver se isso vai acontecer? Por isso que a gente tem que tirar a criança. Né? É mais um sofrimento. Não é? Mais uma agressão, né? Tira ela do conforto enquanto o agressor permanece. Exatamente. Entendeu? Então, essas soluções, às vezes, não nos levam a muitos avanços que nós estamos precisando ter. Mas nós vamos encerrar esse segundo bloco e voltamos já para as considerações finais aqui das nossas convidadas. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares.
Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bem, retornamos aqui ao nosso último bloco e eu queria, antes das considerações das nossas entrevistadas hoje, falar uma questão que a gente estava conversando aqui no intervalo. Mulheres que sofrem muitas ameaças, né? Que os homens, de fato, dizem, olha, se você largar de mim, eu vou te matar. Se você denunciar que eu estou te estuprando, eu vou te matar. Ou eu vou te bater, ou enfim. Como é que fica isso? Quer dizer, nós vamos até quando aceitar esse tipo de situação? Nós estamos em pleno século XXI e vamos continuar aceitando isso? E o Brasil, antes delas responderem, só queria dizer, se não me engano, hoje nós estamos ocupando a posição vergonhosa, nós só estamos perdendo estupro, se não me falha a memória, só para a Índia. A Índia é o primeiro país do mundo em estupros de mulheres. O Brasil, salvo engano, já está figurando como o segundo país com maior número de estupros. É uma classificação que que a gente poderia muito bem, como disse Nadira, dormir sem essa, né? Mas vamos falar sobre essa questão da ameaça, Juliana. A ameaça... O que uma mulher faz? A ameaça, né, que é configurado na Lei 11.000 da Maria da Penha, 340 em 2006, a ameaça ela configura como uma violência psicológica e é tida, né, como, às vezes, ela não toma nem conhecimento sobre isso, de que ela está sendo ameaçada, de que ela está sendo violentada. Então, a importância de nós falarmos toda forma de humilhação, toda forma de diminuição da sua autoestima, seja através de falas em relação ao seu intelecto, ou seja, em relação ao seu corpo, é necessário você tomar isso como uma violência. E seja ameaça física também, né? Sim, é claro, aquela ameaça constantemente de que eu vou lhe assassinar, eu vou acabar com você, vou acabar com a sua vida, ou com o seu filho, né? Então, o fato de ameaçar de morte também alguém da sua família e tudo mais. A denúncia, ela é fundamental. Há necessidade de você procurar a Delegacia de Defesa da Mulher para relatar, né, e registrar um boletim de ocorrência. Neste caso que a Juliana está dizendo, por exemplo, nós temos, infelizmente, todos os dias mulheres são assassinadas no Brasil. E as penalidades para o assassino ainda são muito pequenas. Quando não, demoram. Quando não, o assassino fica em liberdade. Às vezes, aquele jornalista que matou a sua esposa, a sua companheira, eu acho que ele levou mais de 15 anos para ser julgado. Aí, quando foi o julgamento dele, ele já estava com as condições debilitadas, isso e aquilo, eu nem sei. Acho que a condenação não levou, foi condenado, mas não ficou preso. Acho que uma coisa assim. A própria, né, Lei 11.340, ela prevê as varas especializadas de violência contra a mulher. Entretanto, o investimento para isso não há criação das varas especializadas. Nós só temos no papel. Sim, ainda a efetividade, é o que eu falo, nós temos um instrumento jurídico, entretanto a sua efetividade, ela é muito pequena. Muito pequena. Você gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito, Tatiana? Não, mediante, né, todo esse nosso assunto que nós trabalhamos aqui hoje, o Coletivo Mulheres de Catanduva, ele vem atuando de forma, assim, efetivamente com as mulheres, falando da autoestima, do empoderamento. Vocês têm um endereço? Nós não temos um endereço fixo, nós temos a página no Facebook, o e-mail para contato. Qual que é a página para nós? Nós estamos no Facebook, no Coletivo Mulheres de Catanduva.
E o e-mail é coletivoMulheresdeCatanduva@gmail.com. E assim, o nosso trabalho, as pessoas podem entrar em contato com a gente, como nós também temos um calendário de atividades, tanto em escolas que não dependem de campanhas, né, como também promovendo alguns eventos. E essa é a importância de falar sobre a autoestima, recuperar esse empoderamento para que ela possa ter condições e estruturas de encarar o que está acontecendo com ela e com a família e que ela tenha condições de procurar ajuda. Sim. Mas, Dani, muitas vezes esse empoderamento é insuficiente, porque tem tantas mulheres que às vezes têm profissões bem definidas, são independentes do ponto de vista financeiro, mas continuam subjugadas e amedrontadas pelas ameaças dos seus parceiros, não é? Sem dúvida. Porque eu acho que quando acontece com a gente, você fica meio sem saber o que fazer. Porque, na realidade, a justiça não consegue te proteger. Apesar de haver a medida protetiva, não fica ninguém na porta da tua casa observando. Já visto que a gente vê vários casos, né? Que já tinha feito vários BOs e foi agredida e foi assassinada. Então, eu acho muito complicado. A gente trabalha nessa conscientização, principalmente com os pais, né? Com as escolas. Quando há campanha, a gente observa um número grande de denúncias que aumentam, a criança se sente segura para denunciar, o adolescente. Então, eu acho muito importante sempre ter várias campanhas também na escola, né? E para as mulheres. Mas a mulher, ela tem que passar por esse medo, por essa insegurança, mas ela tem que denunciar, tem que enfrentar. O primeiro passo é dela. Depende dela. Não é tão fácil complicado, assim. Como a Beth já trouxe, a mulher não é uma categoria homogênea. Não é. Nós passamos por um recorte de mulher negra, de mulher pobre, da mulher trans, da mulher lésbica, e como você trouxe mesmo o dado, a mulher negra, ela ocupa aí, a mulher negra pobre, ela ocupa o ranking da violência. A base da pirâmide da violência. E aí você falar também em empoderamento em relação a essas mulheres, nós precisamos ter um pouco de cautela. Sim. Tendo em vista, quando chega em casa, ela tem uma submissão econômica, financeira, material, e que, eu sempre falo, ela vai querer levantar a bandeira e aí ele vai ainda violentar. Talvez também uma das medidas importantes que a gente vem observando, sobretudo em grandes centros urbanos, são colocações de casas-abrigo mesmo, não é? A Dilma também criou a Casa da Mulher Brasileira. Em algumas capitais elas foram construídas, ou enfim, e ali, inclusive, com endereços desconhecidos, né? Para os parceiros não saber onde é que estão as suas esposas, enfim, as suas companheiras, né? Porque de companheiro não tem nada, porque quem é companheiro é solidário, é carinhoso, né? Tem cumplicidade e não é violento e nem tem instintos assassinos que acabam, infelizmente, às vezes, efetuando isso. Eu queria só que você deixasse aqui os contatos também para caso, né, lá da OAB, se uma mulher queira te procurar, como é que funciona, enfim. E também você disse que você está num outro coletivo, que é o coletivo Ana Montenegro, não é? Sim, gostaria de deixar aqui a Comissão da Mulher Advogada, ela está de portas abertas para que, em caso de alguma dúvida em relação ao registro de um boletim de ocorrência, né, pode se situar a Rua Paraíba, na Casa do Advogado. Número? Eu não lembro, mas todo mundo sabe. É lá onde é a OAB, né? E também faço parte do coletivo feminista Ana Montenegro, que atua em Catanduva, na ação e também na teoria. Então, nós temos nossos grupos de estudo e temos nossa página no Facebook, Coletiva Feminista Classista Ana Montenegro, para que vocês possam fazer parte dessa militância. Homens, mulheres, todos são bem-vindos para essa luta. Claro. Dani, você do Conselho Tutelar, né, Dani? Não vai falar? Se precisar, né, Dani? Claro. Principalmente escola. Eu ainda vejo, até na área da saúde, pessoas que têm dificuldade em denunciar. Às vezes querem fazer denúncia anônima, apesar de estar com o caso. As escolas têm medo. Às vezes o professor escuta o relato. Mas você não pode vir aqui escutar porque eu tenho medo de denunciar.
Quero dizer que a denúncia pode ser anônima, aliás, ela até deve ser anônima, pode ligar no 3521-6040. A gente faz todos os encaminhamentos direto, já encaminha para psicólogo, para assistente social. Tem plantão também, né, Dani? Quer dizer, se acontece alguma coisa 2 horas da manhã, final de semana, feriado, os hospitais, delegacias, já tem o telefone direto do plantão. Então a gente solicita que liga para o 190 e o 190 que aciona a gente. Porque tem casos que, às vezes, como já aconteceu no meu plantão, extremo de violência que está ocorrendo e eles ligam para a gente. Aí a gente tem que acionar a polícia militar. E às vezes demora, porque a gente tem que pegar o endereço, tudo, para depois repassar. Então a gente já pede para ligar direto para o 190, caso necessite, a gente é acionado. Claro, muito bem. Parabéns às 3 pelo trabalho. É importante que a gente tenha mulheres cada vez mais lutando pelos nossos direitos, fazendo os enfrentamentos necessários, sempre levando em conta que não há uma disputa entre homens e mulheres. O que há aqui nós queremos acabar, eliminar qualquer tipo de violência em relação às mulheres. Eu, inclusive, agora no próximo dia 27, estou fazendo na Assembleia Legislativa uma audiência muito importante com vários movimentos de mulheres da cidade de São Paulo, com militantes, com blogueiras, né, que atuam na área da violência, contra a violência da mulher, e a gente espera que haja uma repercussão muito grande, inclusive com pedidos até de investigações mais profundos sobre a questão do estupro. Acho que esse é um papel importante de todas nós. Acho que as mulheres não podem virar as costas para essas questões. Não podemos, né, mesmo que isso não acontece comigo. Eu, graças a Deus, meu marido é ótimo. Ótimo, graças a Deus que ele é ótimo. Mas às vezes você tem que perceber que a tua vizinha, que a tua prima, que a tua amiga, né, ou mesmo que não tenha nenhum vínculo com você, que há mulheres que estão nas periferias das cidades, né, que são pobres, que são negras, que estão desempregadas, enfim, que às vezes não têm a coragem suficiente de romper por uma série de razões, inclusive razões culturais de formação, precisam do nosso apoio. Portanto, é importante essa unidade entre nós todas para que a gente possa, finalmente, de uma vez por todas, quem sabe um dia, sonhar com uma sociedade cada vez mais inclusiva, onde direitos de homens e mulheres sejam absolutamente iguais. Então, muito obrigada a todos vocês pela audiência, obrigada mais uma vez às nossas convidadas, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e continue aí com a programação da Nova TV. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva.
Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar.